Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Com toda certeza, você já ouviu falar de jacaré. Este réptil tem causado muito medo nas pessoas e nos animais, e tem sido responsável por um número considerável de mortes. Por outro lado, você tem ouvido falar muito de crocodilos, que também tem causado muitas mortes de pessoas na África. O crocodilo é tão famoso que existem muitos filmes em sua homenagem, e é famoso também por possuir uma das mordidas mais fortes do reino animal. Crocodilos e jacarés são dois animais muito parecidos, e por isso que muitas pessoas eles não conseguem identificar quem é o crocodilo e quem é o jacaré. Mas não se preocupe pessoal, eu estou aqui para lhe dar uma pequena ajuda para saber identificar quem é o crocodilo e quem é o jacaré. E se quiser também me ajudar, então inscreva-se no canal e deixe seu like. Então vamos para o vídeo. Os crocodilos e jacarés eles têm muitas semelhanças entre si. Todos eles se alimentam de carne, como peixe e animais, até mesmo de pessoas. Eles possuem uma boca muito grande e com muitos dentes, e eles têm também uma pele super grossa. Para sabermos diferenciar esses dois animais, nós temos de nos concentrar em alguns aspectos importantes, como o focinho, os dentes, o habitat e o tamanho desses dois animais. Caso você se concentre nesses detalhes, então você não vai mais confundir esses dois animais. Agora vamos começar a falar do focinho. Embora os crocodilos e os jacarés tenham focinhos muito grandes e largos, o focinho dos crocodilos é mais fino e alongado, enquanto que os jacarés eles possuem um focinho mais curto e largo. Os crocodilos e jacarés eles possuem muitos dentes e uma boca muito grande, e a sua mordida pode chegar a 1,5 toneladas. Os dentes de jacaré não são muito longos. Quando o jacaré fecha a boca, não é possível observar dentes à amostra. Já os dentes do crocodilo são mais longos e quando o crocodilo fecha a boca, os dentes ficam visíveis por fora. Talvez esta seja a diferença mais visível desses dois répteis. Esses dois animais vivem em locais muito idênticos. Todos eles vivem dentro da água doce, mas os crocodilos vivem na água doce e também vivem na água salgada, como por exemplo os crocodilos australianos. Já os jacarés só vivem na água doce. Apesar dos crocodilos existirem nas Américas, no Brasil não existem crocodilos. E que dizer do tamanho? Os crocodilos atingem grandes tamanhos do que os jacarés. Por exemplo, o crocodilo que vive na água salgada pode atingir um tamanho superior a 8,5 metros e chegar a 1,5 toneladas. Estou a falar do peso de alguns carros por aí. É importante destacar também que os crocodilos e jacarés pertencem a famílias diferentes. A família dos crocodilos é Crocodilidae e as dos jacarés é Alligatoridae. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No mundo de hoje existem muitas coisas semelhantes que parecem ser a mesma coisa, mas na verdade elas são muito diferentes. Elas são semelhantes apenas na aparência. E este é o caso dos coelhos e das lebres. Será que você conhece a diferença entre esses dois animais? Então fique atento neste vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer. É verdade que você já confundiu esses dois animais. E não sinta vergonha porque você não é a única pessoa que já confundiu. Praticamente todas as pessoas já confundiram coelho com lebre ou lebre com coelho. Até alguns acham que não tem diferença, que tudo é coelho. Mas existe uma diferença sim. Não só uma, mas várias delas. Fisicamente, os coelhos possuem uma cabeça mais arredondada, olhos mais separados, corpo e pernas mais curtas do que as lebres. Mas neste vídeo aqui, nós vamos nos concentrar em algumas áreas específicas, como tamanho e peso, pelagem, habitat, reprodução e a rotina desses dois animais. Tamanho e peso. As lebres são maiores do que os coelhos, com orelhas e extremidades mais compridas. Essas características fazem da lebre uma melhor corredora do que o coelho.
e ao correr ele pula muitas vezes. Por outro lado, o corpo do coelho é mais roliço e suas orelhas são mais curtas do que as das lebres. Os coelhos pesam em média entre 1,5 a 2 kg e pode alcançar até 50 cm de altura, no caso de espécies maiores. Por sua vez, a lebre pode pesar entre 3 a 4 kg e medir entre 40 a 60 cm. E algumas espécies de lebres podem chegar até 70 cm de altura. Pelagem. De acordo com cada espécie, tanto os coelhos como as lebres apresentam pelagem diferente, o que torna mais difícil identificar se é um coelho ou é uma lebre. Mas existe uma diferença que facilmente você pode distinguir se é um coelho ou é uma lebre. As lebres apresentam manchas negras em sua pele. Além disso, os seus filhotes já nascem com pelos e nascem bem desenvolvidos, enquanto que os coelhos nascem sem pelos e menos desenvolvidos. Os coelhos lebres têm o hábito de mudar de pelos, e essa mudança ocorre em épocas diferentes. Durante o outono e a primavera, a lebre de regiões frias troca sua pelagem por outra de cor branca, enquanto que os coelhos eles fazem essa troca de pelos durante o inverno. Habitat. Os coelhos eles gostam de viver em tocas, enquanto que as lebres preferem viver em espaços abertos. E para se protegerem, eles escolhem arbustos ou ninhos, e isso faz com que as lebres se tornem mais vulneráveis à caça. Reprodução. Como todos os seres vivos, os coelhos e lebres reproduzem-se, e eles têm grande fama de serem grandes reprodutores. Mas o ritual de acasalamento dos dois é muito diferente. Para escolher o parceiro, a lebre fêmea faz o macho correr atrás dela por uma longa distância. Desta forma, ela testa não apenas o interesse do macho, mas também a resistência física dele. Agora imagine se isso acontecesse com os seres humanos. Quantos quilômetros você correria atrás da sua fêmea? 1, 2 ou 3 quilômetros? Haja resistência, não é verdade? E quando a fêmea não está pronta para acasalar, ela enfrenta o macho, erguendo as duas patas de frente, assim como o canguru faz. O período de gestação dos coelhos é de 30 dias, enquanto que as lebres têm um período de 42 dias de gestação. Os filhotes de coelhos nascem com olhos separados, sem pelos e sem poder caminhar, enquanto que as lebres é totalmente o contrário, nascem com pelos e bem desenvolvidos. Rotina. A lebre, por natureza, é independente e solitária. Os coelhos, por sua vez, vivem em colônias. E diante de uma situação de perigo, a lebre tem a tendência de fugir, enquanto que o coelho procura esconder-se em tocas. Outra diferença notória entre eles é que os coelhos são mais fáceis de serem domesticados. Por isso, é comum hoje encontrar casas com um coelho de estimação, enquanto que as lebres elas não estão acostumadas com ambientes fechados. Por isso, é mais difícil domesticá-las. Apesar de serem diferentes entre si em muitos sentidos, esses animais têm algumas semelhanças, por isso que muitas pessoas confundem os dois. Eu vou citar algumas delas. Primeiro, os coelhos e lebres são todos mamíferos da mesma família. Segundo, são animais herbívoros. Terceiro, usam patas traseiras para saltar e para correr. E quarto, eles são famosos por serem grandes reprodutores e podem ter de 4 a 8 ninhos no mesmo ano, com 3 a 8 filhotes em cada uma delas. Depois das considerações das diferenças desses dois animais, você não mais vai confundir esses dois. Neste vídeo, nós vamos analisar algumas diferenças desses dois animais, que são muito parecidos e têm muita coisa em comum. Estou a falar dos camelos e dos dromedários. Você já ouviu falar desses dois animais? Com certeza que sim. É verdade que logo na aparência já é possível ver que esses animais são diferentes, mas muitas pessoas elas têm dificuldade de saber quem é quem, ou seja, quem é o camelo
e quem é o dromedário. Se esse é seu caso, então fique atento neste vídeo e assista o vídeo até o final. Sem mais demora, vamos para a análise. O camelo e o dromedário são animais que têm muitas coisas em comum. São animais que vivem em regiões desérticas e são usados pelo homem como meio de transporte em zonas desérticas. E eles têm a capacidade de ficar muitos dias sem beber água e podem ficar até 2 semanas sem beber água. Apesar de serem diferentes, esses dois animais podem cruzar entre si, gerando crias que também são capazes de se reproduzirem. Mas existem 3 coisas que tornam esses animais diferentes. Primeiro, o número de corcovas ou bossas. Segundo, o tamanho. E terceiro, a pelagem desses dois animais. Vamos começar com o primeiro ponto, o número de corcovas. O camelo, como podem ver, ele tem 2 corcovas. As corcovas são as ondulações que estão na parte dorsal do animal e também são chamados de bossas, enquanto que o dromedário tem apenas uma corcova. E essa é a principal diferença entre esses dois animais. Muitas pessoas acham que as corcovas servem para armazenar a água que o animal bebe, mas isto não é verdade. As corcovas não armazenam a água, mas armazenam a gordura, que dão força a esses animais e energia quando passam muito tempo sem ingerir alimentos. E é também uma defesa do corpo para se proteger quando fazem travessias em zonas muito quentes. Em vez da água ser retida na corcova, ela é retida na corrente sanguínea. E os camelos e os dromedários podem beber cerca de 200 litros de água de uma só vez. O segundo ponto, o tamanho. Além do número de corcovas, nós podemos diferenciar esses dois animais pelo seu tamanho. Curiosamente, o camelo é menor do que o dromedário. As pernas do dromedário são muito largas e a sua corcova é muito alta do que o do camelo. O terceiro e último ponto, pelagem. A cor dos pelos desses dois animais são muito semelhantes, mas a consistência e a densidade são muito diferentes. Os pelos dos camelos são mais grossos. Sua pelagem fica muito volumosa e grossa durante o inverno, e a troca de pelos ocorre no verão. Enquanto que o dromedário possui uma pelagem mais curta, que se mantém todo o ano, mas com densidade suficiente para evitar queimaduras do sol e resistir ao calor. O termo camelo que vou passar a usar agora se refere aos dois animais, tanto o dromedário como o camelo propriamente dito, visto que os dois são quase iguais. Curiosidade número 1. Um camelo com pressa é capaz de beber 100 litros de água em apenas 13 minutos. Curiosidade número 2. O leite do camelo é extremamente nutritivo. Este leite contém 10 vezes mais ferro e 3 vezes mais vitamina C do que o leite bovino. Curiosidade número 3. São animais totalmente adaptados para enfrentar o deserto. Eles têm 3 pálpebras e 2 conjuntos de cílios para manter os olhos livres de poeira e de areia. E os lábios desses dois animais são grossos, que permitem que comam plantas com espinhos, como os cactos. Curiosidade número 4. A expectativa média de vida de um camelo é de 40 a 50 anos. Um camelo adulto plenamente crescido alcança os 1,85 metros até o ombro e 2,15 metros de comprimento. A corcova mede cerca de 75 centímetros e pode alcançar uma velocidade de até 65 km por hora. Curiosidade número 5. Os camelos têm um sentido de orientação muito avançado. Eles conseguem detectar a água de longe, quase 50 km de distância, e conseguem muitas vezes salvar pessoas que se perdem no deserto. Curiosidade número 6. Geralmente os camelos são animais calmos, mas quando se irritam com algo, eles podem cuspir para quem estiver à sua frente. E olha que eles têm uma boa pontaria, por isso tenha cuidado. A onça pintada é considerada o maior felino do continente americano. Ela é ágil, corajosa e destemida, capaz de caçar cobras,
crocodilos e entre outros animais. Por outro lado, o leopardo é considerado um dos felinos mais rápidos do planeta. Eles são ágeis e destemidas. Elas gostam de caçar antílopes, javalins e entre outros animais. A onça-pintada e o leopardo são animais muito parecidos, que causam muita confusão na mente das pessoas. Será que você sabe diferenciar esses dois animais? Se não sabe, não se preocupe, porque neste vídeo vamos conhecer as diferenças entre a onça-pintada e o leopardo. Não deixe de dar seu apoio no canal por deixar seu like e ativar o sino das notificações. E não se esqueça também de se inscrever no canal. Então, vamos começar. Para conhecermos as diferenças desses dois animais, temos de nos concentrar em áreas específicas, como o habitat, tamanho e peso, pelagem e a alimentação desses dois animais. Vamos começar pelo habitat. A onça-pintada vive somente nas Américas. Ela pode ser encontrada desde o norte do México ao noroeste da América do Sul, como no Paraguai, Brasil e no norte da Argentina. Vale salientar também que essa espécie vem diminuindo as suas populações nessas áreas, em virtude principalmente da ação humana, que destrói o habitat desse animal e realiza a caça predatória. Elas vivem em florestas e em ambientes abertos, enquanto que os leopardos são encontrados na África, na Ásia e em algumas partes da Europa. A África é o continente que se concentra a maior variedade da subespécie, totalizando 11 tipos diferentes. Eles podem ser encontrados em florestas tropicais, planícies, desertos e em áreas alpinas. Tamanho e peso. A onça é maior e mais pesada. Pode chegar a medir 1,8 metros de comprimento e pesar até 160 kg. Já o leopardo tem por volta de 1,5 metros de comprimento e pode pesar entre 50 a 60 kg, bem menor que a onça. No entanto, a cauda da onça é mais curta, pode chegar a 70 cm de comprimento, e a cauda do leopardo pode chegar a 1 metro. Além disso, a onça é mais forte e robusta, com dentes grandes e maxilar largo, e é musculosa. Ela conta com a mordida mais forte entre os grandes felinos. O leopardo é mais magro, com os membros finos e de aparência elegante. Pelagem. Os dois animais possuem uma pelagem muito parecida, por isso que muitas pessoas confundem os dois. Os dois animais possuem manchas em sua pele. As manchas que cobrem a pele dos dois felinos são diferentes. Nas onças, elas parecem uma rosa, com círculos que envolvem pontos pretos. Já nos leopardos, as manchas não têm esses pontos, além de serem menores e mais próximas uma das outras, e têm a forma de círculo. Alimentação. Os dois felinos são caçadores e costumam se alimentar de outros mamíferos, mas as onças adoram a água, são ótimas nadadoras e também se alimentam de répteis como crocodilos, jacarés e cobras. Já os leopardos costumam evitar a água e não se alimentam de répteis. Tanto a onça-pintada como o leopardo costumam andar sozinhos, caçar durante a noite e subir em árvores. No entanto, o leopardo é mais ágil e costuma passar mais tempo nos troncos de árvores. A cauda longa do leopardo ajuda no equilíbrio. Isso porque esse animal precisa fugir de predadores como o leão e a hiena, enquanto que a onça-pintada é a maior predadora das Américas e não tem a necessidade de fugir de outros animais. Tanto a onça-pintada como o leopardo são dois animais muito perigosos. Por isso, toma muito cuidado ao passear pela floresta. Existe muita confusão quando se fala de sapos girãs. Esses animais não possuem cauda e estão distribuídos por grande parte do nosso planeta, com exceção da Antártida. São animais essenciais na cadeia alimentar, principalmente por controlar a quantidade de insetos em uma região. Você sabe diferenciar os sapos das rãs? Se não sabe, não se preocupe, porque este vídeo vai ajudá-lo neste sentido. E não se esqueça de deixar seu gostei e de se inscrever no canal. Então, vamos começar. O primeiro aspecto que deve saber é que as rãs não são fêmeas dos sapos. Existe sapo fêmea e sapo macho, rã fêmea e rã macho. As diferenças entre os sapos e as rãs são simples,
Basta olhar com mais atenção na sua morfologia e no seu habitat. Vamos começar pela morfologia. Você pode diferenciar uma rã de um sapo pelo comprimento das pernas. As pernas da rã são bem longas, pois elas pulam mais do que os sapos. Serão maiores do que a cabeça e o corpo desse animal. Por outro lado, as pernas traseiras do sapo são menores, já que ele tende a rastejar. Elas serão mais curtas do que a cabeça e o corpo. As rãs geralmente têm patas traseiras com membranas, já que passam a maior parte da vida na água. Algumas também têm membranas nas patas dianteiras. Elas podem ainda ter ventosas nesses membros. Já os sapos não costumam ter nenhuma dessas estruturas nas patas. Se você encontrar um animal mais fino, com membros mais longos, provavelmente é uma rã. Se você encontrar um animal mais curto e gordinho, com pernas menores, provavelmente é um sapo. A pele da rã é bem mais lisa do que a do sapo, que terá uma aparência irregular. Enquanto que a rã tem pele lisa e emborrachado, o sapo pode parecer coberto de verrugas. Em geral, as rãs têm cores mais claras do que os sapos e tendem a ser mais verdes. Embora os sapos possam ter pele esverdeada, costumam ser mais escuros do que as rãs. Tanto as rãs quanto os sapos conseguem pular. As rãs pulam bem mais alto e podem saltar grandes distâncias, enquanto que os sapos dão pulos bem pequenos e não têm a habilidade de saltar para muito longe. Outro fator a se observar é qual dos dois rasteja. Os sapos são mais propensos a rastejar do que pular, e essa é a forma principal da sua locomoção. Você raramente vai ver uma rã a rastejar. Se você encontrar um animal a rastejar, provavelmente é um sapo. As rãs precisam ficar perto da água para sobreviver, enquanto que os sapos podem passar muito tempo fora da água. Se você encontrar um animal que fica perto da água, provavelmente é uma rã. Se você o encontrar longe da água, ele deve ser um sapo. É improvável achar uma rã longe de uma fonte de água. Como evitar problemas com rãs e sapos? Primeiro, apague as luzes para diminuir o barulho das rãs. Elas podem fazer bastante ruído à noite, especialmente quando estão procriando. As rãs comem insetos e as luzes fortes podem atraí-los para perto da sua casa, fazendo com que os anfíbios também se reúnam no seu quintal. Para evitar isso, você precisa apagar as luzes, como as luzes da varanda à noite. Você também pode usar cortinas à noite para evitar que a luz de dentro da casa atraia os insetos. Segundo, mantenha os cães longe de rãs e sapos. Alguns desses animais podem ser tóxicos para os cachorros. Se um cão pegar um sapo na boca, toxinas venenosas podem ser liberadas. Terceiro, lave as mãos após manusear rãs e sapos. No geral, evite pegar em animais selvagens. No entanto, se você tocar em uma rã ou num sapo, lave as mãos. Se uma criança tiver pego num desses animais, faça com que ela lave as mãos. Quarto, não pegue sapos e rãs selvagens para criar. Nunca é uma boa ideia levar um animal selvagem para casa. Os anfíbios da natureza não foram criados em um cativeiro e não aceitariam bem a ideia de serem capturados. Eles também podem transmitir doenças. Se quiser um sapo ou uma rã de estimação, compre um na pet shop. Quinto, cuide bem desses anfíbios. As pet shops vendem sapos e rãs como animais de estimação. Eu nunca pensei que isso fosse possível, pegar um sapo ou uma rã para criar. Mas fazer o que, né? Se você quiser um deles, cuide direito do animal, fornecendo o ambiente certo e abrigo para eles. Você terá de limpar o aquário deles todos os dias, pois os tanques sujos representam um grande risco à saúde desses animais. As rãs e os sapos precisam de uma dieta variada. Você pode comprar comida de um pet shop composta por grilos e larvas, mas também precisará de dar a eles outros alimentos. Será necessário fornecer ao animal coisas como gafanhotos e caramujos. Evite tocar em um réptil. Até os de pet shop podem transmitir doenças. Lave as mãos após manusear o animal.
Não limpe o tanque dele no seu banheiro ou na cozinha. E não beije ou abrace um sapo ou uma rã de estimação. Mas também quem teria coragem de fazer isso? Ai, que nojo! No vídeo de hoje nós vamos ver e conhecer algumas diferenças e semelhanças de dois insectos que são muito conhecidos e amados pelas pessoas. Estou a falar das borboletas e das mariposas. É verdade que muitas pessoas elas confundem esses dois insectos, principalmente as crianças. Achou interessante? Então clique no botão no like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade que vai passar por aqui. As borboletas e mariposas elas têm muitas coisas em comum. Elas possuem escamas coloridas nas asas. Como todo inseto, borboletas e mariposas têm um corpo dividido em três partes: cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça, eles têm um par de antenas e um par de olhos compostos. Esses olhos são formados por várias lentes. E no tórax, eles têm 6 patas e geralmente possuem 2 pares de asas. No abdômen, encontram-se os órgãos vegetativos e reprodutivos desses dois insectos. Além disso, as borboletas e mariposas apresentam 4 fases diferentes no seu desenvolvimento, que são ovo, larva, pupa e a fase de adulto. Diante de todas essas semelhanças, muitas pessoas acabam por confundir esses dois insectos, mas eles não são iguais. As diferenças entre borboletas e mariposas baseiam-se em algumas características em relação ao comportamento e à forma dos seus corpos. A primeira diferença está na velocidade do voo. As borboletas podem voar até 20 km por hora, enquanto que as mariposas elas podem voar até 40 km por hora, praticamente o dobro da sua velocidade. A segunda diferença está na posição das asas em relação ao corpo enquanto eles estão em repouso. Quando pousam, as borboletas deixam suas asas elevadas, enquanto que as mariposas mantêm as suas asas sempre abertas. A terceira diferença está nas suas antenas. As mariposas elas têm antenas mais curtas, grossas e de aparência peluda, enquanto que as borboletas elas têm antenas mais longas e de aparência lisa, e as extremidades são arredondadas. E a quarta diferença está relacionada com a rotina desses dois insectos. A maioria das borboletas elas são mais ativas durante o dia, enquanto que a maior parte das mariposas elas têm hábitos noturnos, ou seja, elas preferem passear durante a noite e de dia eles estão a dormir. A quinta diferença está na cor desses dois insectos. As borboletas elas têm cores mais fortes e vibrantes, enquanto que as mariposas elas têm cores menos fortes, apagadas e não são muito chamativas. A sexta diferença está no corpo desses dois insectos. As mariposas possuem um corpo robusto, coberto por micropelos, ao passo que o corpo das borboletas geralmente é fino e delicado. Então pessoal, eu vou ficar por aqui. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e partilhar o vídeo com outras pessoas. E assim vocês terão ajudar o canal a crescer. Então pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!